Dando sequência aqui, irmãos, nós estamos estudando. Eu quero chamar a atenção, tenho procurado fazer isso e eu vou reforçar que a nossa intenção aqui de estudar esse assunto é extremamente prática, tá? É voltar para a prática. Um compromisso não deve ser uma coisa teórica. Sabe, a gente tem um grande problema com os compromissos teóricos. Quando fica só no discurso. Aquele discurso de casamento, né? A troca de votos dos noivos, que depois não se consuma. Porque quando se proferiram aqueles votos, não se tinha mesmo um compromisso. Né? Prometo amar, respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Lembram, né? Dessa coisa, coisas desse tipo. E, infelizmente, muitas vezes não se consuma isso, não se mostra verdadeiro. E é importante que a gente tenha compromissos no casamento, que a gente tenha compromissos com a igreja, sabendo que são instituições divinas, amém? E como toda instituição divina, tanto o casamento, o matrimônio, o lar, quanto a igreja, sendo instituições divinas, elas têm que ser levadas muito a sério. Então, é isso, irmãos, é uma coisa que eu já me deparei ao longo dos meus anos de convertido, como pastor ou não, eu já me deparei com muito crente que não leva a sério os compromissos com a igreja. Lembrando que o nosso compromisso com a igreja é um compromisso firmado diante de Deus. Na verdade, é um compromisso com Deus que nós firmamos. Nós somos uma igreja novinha, é bom que a gente, de tempos em tempos, relembre isso aqui, até porque os novos que vão chegar, eu creio que Deus vai mandar, amém? Vão também precisar receber dessa orientação, dessa instrução. Nós vamos estudar isso outras vezes. Aliás, esse assunto faz parte do conjunto que a gente costuma estudar com os novos membros, né? Aqueles que chegam, que vêm de outras igrejas, assim como aqueles que desejam ser batizados. Por quê, irmãos? É importante que a gente cresça com essa estrutura de um compromisso firme. Amém? Não é crescer de qualquer jeito. Já teve pessoas que me criticaram por querer levar muito à risca certas coisas. Mas, irmãos, para mim, o que eu vejo na Bíblia e igreja é coisa séria. Alguém que deseja ser membro de uma igreja, fazer parte dela, tem que entender que isso é uma coisa séria. Não é brincadeira. Tem gente que brinca de ser membro de igreja, né? Brinca de ser crente. E não pode ser assim. Tem que ser sério mesmo. Eu, pelo que vejo, creio, sim, nós temos um grupo que leva a sério. Mas a gente sempre precisa de uma exortaçãozinha, né, para que isso continue firme no nosso coração. Nós vimos que existe a necessidade, então esse ponto que nós estamos estudando agora sim entrando no nosso assunto, um dos compromissos é que cada membro em particular, ele zele pela santidade particular, quer dizer, a sua santidade pessoal e do seu lar. Amém? Cada um de nós é responsável por isso. Tem coisas que a igreja pode fazer para te ajudar na sua santificação.
boas pregações, bons estudos, bons exemplos, o próprio companheirismo dos irmãos, né, ajudando a manter aquele ambiente de santidade. Mas tem coisas que só você pode fazer. O nosso compromisso é de apresentar ao Senhor uma noiva sem mancha, sem mácula, pura. A igreja apresentada ao Senhor como se fosse isso, né? Uma noiva imaculada. Mas a igreja é composta por pessoas. Então, cada membro dela é responsável por isso. Não é só a gente imaginar a igreja santa como um todo. Para a igreja ser santa como um todo, cada membro em particular tem que ser santo, tem que zelar pela sua santidade. Então, nós temos estudado. Um ponto fundamental é que nós nos dediquemos ao estudo da palavra de Deus. Cada crente precisa realmente buscar a palavra de Deus, porque sem a orientação da palavra de Deus, não existe verdadeira santidade. O que é a santidade? Uma coisa, ou alguém santo é alguém separado para o uso de Deus. Então, como é que nós vamos ser usados por Deus? Conforme a vontade dele. Como é que eu posso saber qual é a vontade dele? Pela palavra. Né? Não é o que alguma pessoa diz, faz sentido o que fulano, ciclano diz. Faz sentido? Tem muitas coisas que são muito racionais, mas será que são bíblicas? Tem base, tem fundamento na palavra de Deus? É isso que a gente tem que ver. Então, a primeira coisa que nós vimos foi isso, até semana passada. Mas existe um outro fator muito importante na nossa, para a gente manter esse compromisso de santidade particular, que é cultivar a oração. E eu vou dizer, irmãos, eu acho que é um ponto onde realmente nós falhamos muito. Agora há pouco, depois da mensagem do irmão Vitor, eu cheguei a comentar, né? Muitos crentes estão indignados com certas coisas que estão acontecendo. Falam sobre aquilo, alguns estão até se mobilizando a querer fazer isso ou aquilo. Mas a maioria desses eu tenho certeza que não colocou o joelho no chão para orar a respeito disso. Se nós temos um problema, seja pessoal, seja familiar, seja no país, né? No trabalho, a primeira coisa que o crente deveria pensar em fazer é: deixa eu falar com quem resolve. E quem tem poder para resolver todas as coisas acima de tudo é Deus. Ele inclina o coração do rei. Mas quando a Bíblia diz isso, ela está demonstrando: Deus tem o poder de mexer com as pessoas. Ele põe reis, ele tira reis, ele usa aquele mesmo rei e move o coração dele. Olha, o Ciro, né, o rei Ciro, ele foi usado para autorizar a volta do povo de Israel. Ele é chamado até na Bíblia como servo de Deus. Mas não consta de maneira alguma que um dia ele tenha se convertido. Mas em que sentido então ele é servo?
Ele é servo no sentido de que ele foi usado como instrumento na mão de Deus. Deus escolheu aquele homem para fazer aquilo. Assim como Deus tinha levantado Nabucodonosor para levar eles dali, ele usou Ciro para voltar, para devolver a terra a eles. A oração, irmãos, ela nos aproxima de Deus. A oração, ela mantém nosso pensamento nos trilhos certos. A oração demonstra que nós andamos confiados em Deus. Todos nós cometemos certos erros, e eu vou dizer, até na condição de pastor, já cometi inúmeras vezes esse erro, e sei que outros pastores fazem o mesmo, assim como todo crente. Num certo momento, a gente começa a agir e fazer as coisas como se nós mesmos tivéssemos o poder de resolver. Mas Deus é tão bom que às vezes faz a coisa endurecer de uma maneira que faz a gente ver que sozinho eu não posso nada. Então nós somos lembrados desse fator fundamental, que eu tenho que me voltar a Deus. Com relação a isso também. Às vezes a gente se torna muito genérico nas nossas orações, muito impessoal. Aquela oração formal. Mas olha, vocês sabem que a oração era uma prática entre o judaísmo. Né? Não é uma coisa que nasceu no cristianismo. Mas é interessante nós lermos Lucas 11. Tá, vou pegar aqui um texto para a gente abordar esse assunto inicialmente, até fora da nossa apostila, tá? Mas abram lá, em Lucas 11, nós temos os discípulos de Jesus numa conversa com ele, e nós lemos assim, olha, Lucas 11:1. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aqui, então, Jesus ensina eles a orar. Nós encontramos aqui o chamado Pai Nosso, né? Essa oração modelo que Jesus deu a eles. Estava ensinando eles a orar. Eles tinham o desejo de orar corretamente, de orar. Como é que nós devemos orar? Nós já temos modelos de oração do Antigo Testamento. Muitos dos salmos são orações. Você já prestou atenção nisso? Você pega aquele famoso Salmo 51, né, a oração clamando pelo perdão do seu pecado, né, de Davi ali. Aquilo é uma oração profunda. Não é uma simples poesia. É uma oração. Ali Davi derrama o coração dele diante de Deus. E eles tinham essa noção. Mas os discípulos de Jesus tinham essa necessidade de saber do Senhor. Senhor, como é que nós devemos orar? Nos ensina a orar. Isso demonstra, irmãos, a necessidade que nós, como discípulos do Senhor, temos da oração. Ela vai ser útil
para se atingir certos objetivos, sim. Mas junto com isso, né, quando eu digo atingir os objetivos, eu estou orando por uma necessidade, orando por uma coisa. Né? Se Deus atender a minha oração, né, vamos ter bom êxito, resultado prático ali da nossa oração. Mas além disso, o simples fato de a gente estar levando as nossas petições a Deus, nossas ações de graça, né, em oração, isso vai manter a gente em uma comunhão com Deus. E só isso já seria uma grande coisa. Ainda, vamos dizer que Deus não tendencia a gente em nada. O fato de eu estar sempre me colocando diante de Deus, pedindo, agradecendo, confessando meus pecados para Ele, isso já nos mantém, irmãos, na comunhão com Deus. E só isso já vai dar para nós um fator grandioso para nos manter em santidade. Quando a gente está andando ali, né, juntinho de Deus, quando a gente está andando juntinho desse Deus santo, 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 não tem como a gente não ser levado a ser mais santo, não é verdade? A Bíblia diz que as más companhias ou as más conversações, né, elas corrompem os bons costumes. Isso é verdade. Dependendo de com quem você anda, isso vai te influenciar. Você tem poder de influenciar essas pessoas e elas têm também poder de te influenciar. Se você andar com pessoas santas, isso vai ser positivo. Mas ninguém mais santo, ninguém mais necessário de nós andarmos em comunhão do que Deus. Diz assim o nosso texto aqui na apostila: cada membro deverá ler ou ouvir a leitura da Bíblia diariamente para poder se alimentar e encontrar a direção para a sua vida espiritual. Esse é o tópico que a gente viu antes. E na sequência diz: orando sempre por todos os irmãos e pelos pecadores, para que se convertam, inclusive possíveis inimigos. Inclusive por inimigos. Olha, ele diz aqui a necessidade de nós estarmos orando por todos os irmãos, orando por conversões. Nós vemos que a oração não se resume a pedir, mas essas coisas são importantes. Nós estamos mostrando, Senhor, eu entrego os resultados nas suas mãos. Tem coisas que a gente precisa fazer por um irmão, na prática, às vezes. Sim, às vezes eu preciso ajudar ele, seja num serviço, seja financeiramente, né? Mas alguém pode dizer, só orar não resolve nada. Se a gente só fizer as coisas um pelo outro, mas não orar um pelo outro, isso é que eu digo que acaba não resolvendo nada. A coisa mais importante que nós podemos fazer uns pelos outros é orar de verdade. Agora, quantas vezes, né, a gente não assume o compromisso de orar por alguém e não ora? De orar por alguma causa e não ora? Será que eu estou julgando errado vocês? Se eu estiver, me perdoe. Mas sabe, eu estou falando por mim.
Porque nós somos falhos mesmo nisso, irmãos. Vamos ler Efésios 6. Efésios 6, versículo 18. O irmão Nicolas deu um estudo para nós aqui em Efésios recentemente. Então vocês devem lembrar que aqui nesse capítulo 6, Paulo fala sobre a armadura espiritual, né? A armadura de Deus. E logo na sequência, né, no versículo 17, ele ainda fala sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então está ligado a isso aqui, essas armas que Deus deu para nós estarmos na luta, nessa luta espiritual. E ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo aqui ele está dando um direcionamento de coisas que são importantes para manter aquela igreja, os membros daquela igreja, firmes, fortes. Né? Versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. E é interessante que ele liga a isso a necessidade de orar em todo o tempo. Ele vai dizer isso lá aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Orando em todo o tempo. Todo dia, constantemente. Com toda a oração e súplica no Espírito. A nossa oração, nossa petição, nossa súplica a Deus deve ser feita em Espírito. Nós temos o auxílio do Espírito Santo. A oração não é uma coisa feita na carne, mas nós devemos contar que o Espírito Santo que habita em nós esteja nos movendo a pedir as coisas a Deus, confiados nele inteiramente. Ele diz com toda a perseverança. Vocês percebem aqui? Paulo está dizendo para aquela igreja: orem constantemente, orem, orem, orem. Orem em todo o tempo. Persevere. A oração é importante para a igreja, a oração é importante para o crente. Nós temos muitos problemas, irmãos. Como pastor, a gente acaba tendo até um pouco mais de acesso, muitas vezes, a conhecer problemas que certos irmãos vivenciam. O pastor, às vezes, é o último a saber, mas acaba chegando nele. Aquela história. Mas os problemas que cada um de nós tem, muitas vezes poderiam ser resolvidos de uma maneira muito mais fácil, se de verdade nós estivéssemos orando a Deus. Se nós estivermos orando pelo nosso lar, nós estamos colocando tudo na mão dele. Se nós tivermos, mesmo que nós tenhamos em casa pessoas não convertidas,
Deus não age só na vida do crente. Deus age até na vida do ímpio. Tem certas coisas que nós vamos ter que lidar com aquela resignação. É um incômodo, é uma cruz que eu tenho que carregar. Tudo bem. Deus chegou a dizer não para Paulo, por que não para mim? Se Deus te disser de alguma maneira, minha graça te basta, né? Quem somos nós para dizer para ele, não, Senhor, não basta não. Mas sabe, irmãos, até quando nós temos que lidar com determinados problemas, e eles não têm solução, mas nós estamos sempre com Deus, e nós estamos buscando forças para lidar com aquilo, nós estamos buscando forças nele. Isso alimenta a nossa comunhão com Deus. Isso nos faz andar em maior santidade. E o crente consciente também, ele é levado a observar uma coisa. Eu só suporto isso porque Deus me sustenta. É Deus que me dá força. Será que essa é uma sensação ruim? Você está entendendo o que eu estou falando? Você está passando por um problema, você ora e Deus não dá solução para aquilo, você fica carregando aquilo. O coração endurecido, ele pode se tornar rebelde, falar, olha, Deus não faz coisa nenhuma. Mas o crente, quando ele está buscando constantemente a Deus, ele vê nisso uma grande bênção de Deus, porque ele vê, não vem a solução, mas eu suporto. Como é que eu estou suportando isso? Porque Deus está me sustentando. Deus me dá força a cada dia. Isso glorifica a Deus, irmãos. E isso fortalece o crente. Muitas vezes o crente que vive em tribulação, ele é feito mais forte do que aquele que vive na moleza. Aquele que vive sempre considerando que tudo está às mil maravilhas, sabe? E isso é fato. Quando vem perseguição sobre as igrejas, historicamente você vê, são os períodos que as igrejas se tornam mais fortes. Nós estamos vivendo um tempo de igrejas negligentes, relaxadas, justamente porque é tão fácil ser crente, né? Nós temos aqui algumas gerações, não vou dizer uma geração, está muito acomodada, as coisas fluírem bem, tranquilo. Muita gente acomodada nos bancos das igrejas, vão lá só para curtir uma boa pregação, boa música, né? E vão embora, acham que está tudo bem, mas quando vem a tribulação ele não tem força nenhuma, é um crente fraco, raso, porque aquela pregação que ele acha tão bonita, geralmente é uma pregação que caberia num pires, de tão raso. A vida dele é tão fraca, nunca é testado. E ele não aprendeu a buscar força onde tem. Eu já dei esse exemplo aqui. Tem aquele período que as plantas não crescem, né? Geralmente tempo de seca.
A gente só enxerga a parte de cima. Mas muitas vezes essas plantas não crescem para cima, porque elas estão crescendo para baixo. Elas estão firmando raízes. E sabe por que ela está firmando raízes? Por que ela está crescendo para baixo? Porque ela está indo em busca do alimento. A terra por cima está seca. Ela vai buscar os nutrientes, né? Nas camadas mais para baixo, mais inferiores, porque ali tem água e através da água ela obtém os nutrientes da terra. O crente também, ele precisa, né, como essas plantas, assim, ele sentir as dificuldades para ele ir buscar o alimento, para ele firmar raízes. Ele se torna mais forte, na verdade. O apóstolo Paulo, um outro aspecto que ele apresenta aqui em outras passagens é que ele próprio, ele sempre pede para que os irmãos orem por ele. Já observou isso? Orem por mim. No versículo 19, ele, depois de dizer para eles orarem em todo o tempo, e ele diz, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Orem por mim para que eu possa pregar a verdade, que eu tenha ousadia, que eu tenha oportunidades e que eu pregue a coisa certa sempre. Que eu pregue a palavra no abrir da minha boca, que eu pregue a palavra, que eu pregue com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, para fazer conhecido o Evangelho. Esse era o desejo de Paulo. A gente lê assim, talvez nós imaginemos, quando Paulo chegava, ele se colocava lá e começava a pregar e todo mundo, né, em cada cidade que ele passava, cada lugar, era sucesso imediato. Era assim? Não, ele ia lá na sinagoga daquela cidade, geralmente era repudiado logo. Né? Primeiro ele era acolhido, sendo um judeu, ele começava a pregar, logo ele era rejeitado quando ele começava a pregar Cristo. E ele ia pregar para um povo idólatra, para os gentios. Para ele obter êxito na pregação, ele precisava que realmente Deus direcionasse. Ele encontrou lá uma mulher chamada Lídia, pronta a ouvir. Não foi por acaso, foi porque Deus colocou ali. E foi o começo, né, do trabalho ali, Filipos. Mas ele precisava saber, precisava ser direcionado por Deus. Ele precisava falar e às vezes os resultados não vinham assim de bate-pronto. Aliás, geralmente não vinha. Assim como Paulo, todo pregador precisa que a igreja esteja orando por ele. Nós devemos orar pelos nossos pregadores. Não só pelo pastor, mas por cada pregador. Vamos ver um outro versículo aqui ainda, irmãos. Colossenses 4. Versículo 2. De novo, Paulo usa a expressão aqui, perseverar. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por, olha, de novo, mas esse Paulo é um peduncho mesmo, né? Está sempre pedindo por ele.
Orem por nós. Será que Paulo estava errado de fazer isso? Não. Ele sabia que ele precisava que orassem por ele também. Mas será que Paulo orava por si mesmo, pelo seu trabalho? Senhor, me guia, me dirige, me dá ousadia, me dá coragem, Senhor. Eu tenho certeza que Paulo fazia pedidos desse tipo, viu? Ele não ficava só dependente dos outros, mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de vários justos também, mais ainda, né? Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Paulo podia estar preso, né? Estar preso, mas ele não queria ver sua língua, sua boca presa, atados para que ele não pregasse. Mas, de novo, aqui ele chama a atenção, pedindo oração por si, mas não só. Ele diz, perseverem, irmãos, em oração, velando nela sempre com ação de graças. Ou seja, não é só pedir, é agradecer. Como é bom a gente se chegar a Deus, né, e poder dizer, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor realmente faz por mim. Não usar isso como um bordão, mas de a gente realmente refletir, de pensar a respeito disso, de poder enxergar tudo de bom que Deus faz sem que nós mereçamos nada. Como Deus é misericordioso conosco. Aliás, eu estou pensando aqui em separar no final de ano, a gente separar um tempinho para a gente poder fazer uma coisa que não é muito usual entre nós, mas da gente ter um tempo assim, que os irmãos possam dar um testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Especialmente nós vamos estar encerrando esse ciclo, né? Mais um ano talvez cheio de altos e baixos, de dificuldades aí, doenças, mudanças, 1000 problemas, 1000 dificuldades, mas 1000 bênçãos também. Topam o desafio? Pensem nisso, reflitam. Sabe, é um bom exercício que nós devemos manter e a gente realmente mover ação de graças ao Senhor. Quando a gente para pensar nisso de verdade, nós somos levados a falar para Deus, obrigado, Pai. Tudo que o Senhor fez por mim, apesar de mim. Esse tipo de oração nos faz mais próximos e nos faz andar em maior santidade. 1 Tessalonicenses 5:17, que eu mencionei agora há pouco, essa passagem, tá? Mas rapidamente passar aqui. Orai sem cessar. Então, aqui ele muda a expressão, né? Mas quer dizer a mesma coisa, perseverem em oração. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A oração mecânica é uma oração assim, que você só pede, e você nem olha para trás para analisar. Agora, a oração, eu diria, usando o termo que foi empregado antes, a oração feita no Espírito é uma oração feita com sabedoria, com discernimento. Nós oramos sabendo quando Deus atendeu e agradecemos por isso. E nós oramos quando muitas vezes Deus não atendeu daquele jeito que a gente pretendia, mas nós estamos enxergando uma
pelo menos uma possível vontade, um possível desígnio de Deus para não atender. Deus tem seus motivos até para não dar o que a gente está pedindo. Sabe, muitas vezes eu já quis coisas pessoalmente e para a igreja, mas a gente vai chegando àquele ponto de resignar. Por que Deus não deu? Bom, não vou ficar triste por causa disso. Eu vou saber que Deus está no comando. Talvez Ele esteja nos preservando de alguma coisa. Não é verdade? Olha, vocês sabem, eu queria muito adquirir aquele imóvel que a gente tem namorado aí. Talvez ainda dê, talvez não. Mas se não for, vamos ficar tristes, desanimados, ter que ficar aqui nesse salãozinho? Não, vamos dar graças a Deus que Ele nos deu um lugar para louvar a Deus aqui. E certamente Deus vai, né? E tem algum motivo para Ele não dar. Tá? Se Ele não der é porque Ele tem algum motivo. E eu posso vir a saber disso mais tarde, eu posso até nem ficar sabendo. Mas louvado seja Deus pelo que deu e pelo que não deu. Romanos 10. Romanos 10, versículo 1. A gente vê aquela questão de orar, que nós lemos aqui na apostila, de orar pela conversão das pessoas. Então nós vimos orar, pedir, mover ação de graças, né? Agradecer. Paulo diz aqui, a oração dele, algo que ocupava muito das orações de Paulo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo estava preocupado com a oração do seu povo. Será que nós estamos preocupados com a salvação das pessoas? Será que nós estamos preocupados com a salvação da nossa própria família? Né? Porque começa por ali. Tem pessoas, tem crentes, que procuram pregar o Evangelho, né? Ler a Bíblia para outras pessoas e até em casa, criam seus filhos ali, vão fazer cultinho doméstico. Ele toca nesse assunto aqui, é importante, mas você forçar o filho a fazer cultinho doméstico, sem orar pela conversão dele, para que a palavra tenha efeitos, sem realmente cultivar que aquele momento possa se tornar um momento prazeroso para ele, interessante para ele. Não surte efeito. Nós temos que orar por eles. A pregação do Evangelho é necessária, mas a pregação, ela deve ser acompanhada pela oração. Porque quem dá o crescimento é Deus. A gente sabe muito bem. Quem opera o resultado final da pregação é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos pregar muito bem, mas se o Espírito Santo não convencer do pecado, foi um belo discurso. Não passa disso. Nós vamos parar aqui hoje, irmãos, tá? Pelo tempo. Teria, assim, mais 4 versículos para a gente ler nesse tópico, mas fica guardado aí para o ano que vem. Para o próximo estudo, para o ano que vem. Mais um ano acabando, né? Mas lembra disso, irmãos, a oração é importante que a gente possa ter isso também como propósito, de orar mais
que a gente possa estar consciente de que a nossa santificação pessoal, a santificação do nosso lar, ela depende em grande parte, não só da gente estudar a Bíblia, mas da gente buscar uma comunhão mais íntima com Deus. Isso se dá necessariamente pelo emprego da oração.